Olá, caros estudantes, vamos então dar continuidade à nossa terceira semana de conteúdos. Formação de palavras, agora vamos ver os sufixos. Como os sufixos estão presentes no número maior e eles possuem aí uma complexidade um pouco maior, né, pelo fato já mencionado na aula anterior, né, de que os sufixos eles geram novas palavras que pertencem a uma classe gramatical diferente das palavras de origem, né? Então, por conta disso, pelo maior número de sufixos e pela complexidade maior envolvida neles, nós dividimos então essa aula sobre sufixos em duas partes. Porque na segunda parte nós vamos ver dois sufixos muito específicos, que são o ing e o ed. Aqui, no entanto, nós vamos focar nos demais sufixos, sufixos que criam novas palavras e novas palavras que pertencem a novas classes gramaticais. Então, por conta disso, nós vamos agrupar os sufixos aqui pelo tipo de palavra que eles formam. Começando, então, pelos sufixos que formam substantivos abstratos. Muitos desses, a gente sabe, são similares ou muito parecidos com o uso do português. É o caso do ment. O ment é um sufixo que é equivalente ao sufixo mento do português, que cumpre a mesma função: casamento, pagamento, rompimento, sofrimento, vazamento, né? O mento a gente acrescenta um verbo e forma um substantivo abstrato. O ment no português, no inglês, funciona da mesma forma. Não confundir com o sufixo mente. O sufixo mente forma advérbios de modo, e nós vamos tratar dele mais na frente nesse vídeo. Então, o ment é equivalente ao sufixo mento do português. Como no exemplo aqui, pay, pagar, payment, pagamento. Esses sufixos aqui, o ion, o shan e o asian, como nós podemos ver pelos exemplos, são equivalentes aos sufixos ão, são, ação e ição do português. Nós também acrescentamos esses sufixos a verbos e formamos substantivos abstratos. Correct, corrigir, correction, correção. Represent, representar, representation, representação. Compete, competir, competition, competição. Esses dois aqui também são similares a um sufixo no português, que é o sufixo ência. Em inglês, ele tem duas versões. Ele pode ser o ans com A ou ans com E. Mas é a mesma coisa. Ó. Exist, existir, existence, existência. Resist, resistir, resistance, resistência. Vamos focar, então, um pouco mais nesse sufixo aqui, o ness. O ness é um sufixo muito frequente no inglês e não tem um equivalente direto ao português, como no caso desses outros. Então, como funciona o ness? O ness é um sufixo que nós adicionamos a um adjetivo e nós formamos a partir dele um substantivo. E esse substantivo que a gente forma com o ness é aquilo que algo ou alguém precisa ter para receber o adjetivo. Por exemplo, happy, feliz. O que alguém tem que ter para ser feliz? Felicidade. Então, happiness é felicidade. Usando outros exemplos. Dark. Dark é escuro. Então, darkness é o substantivo abstrato que indica aquilo que algo precisa ter para ser escuro. O que algo precisa ter para ser escuro? Escuridão, darkness. Mad. Mad é o adjetivo louco, louca. O que uma pessoa precisa ter para ser adjetivada como louca? Ela tem que ter loucura, madness. A mesma coisa com sad.
triste. O que é que uma pessoa precisa ter para ser rotulada como triste? Tristeza, sadness. Então é assim que o NES funciona. Ele forma um substantivo abstrato que indica que é aquilo que algo ou alguém precisa ter para receber o adjetivo que deu origem lá à nova palavra. Então, agora para os substantivos, os sufixos que formam substantivos referentes a pessoas. Esses sufixos são também muito similares aos que nós temos no português. No inglês, nós temos aqui esses três, o ER, o OR e o AR, mas o ER é o mais comum de todos. Esse sufixo aqui, quando a gente junta ele a um verbo, nós formamos uma palavra que indica aquele que pratica a ação descrita pelo verbo. Por exemplo, drive, dirigir. Então, driver é o quê? A pessoa que pratica a ação de dirigir, motorista. A mesma coisa, por exemplo, com a nossa profissão, né? Professor. O verbo ensinar em inglês é teach. Então, teacher é a pessoa que pratica a ação de ensinar. Professor, professora. Esses outros aqui, o OR e o AR, eles são menos comuns, mas cumprem a mesma função. Por exemplo, lie é o verbo mentir. Então, liar é a pessoa que mente. Mentiroso, mentirosa. Act é o verbo atuar. Então, actor é a pessoa que atua, que pratica a ação de atuar, ator. O ist é bastante, na verdade, é correspondente ao ista do português. E o ista ele é usado também para se referir a pessoas, mas geralmente a profissões, né? Como nos nossos exemplos aí, journalist, environmentalist. Mas aqui no ista vamos ter um pouco de cuidado. Porque tem palavras em inglês que terminam com ist, e aí nós, no português, temos a tentação de traduzi-las como palavras terminadas em ista no português. Só que a gente escreve que também, a gente esquece que também tem outro sufixo no português que indica também profissionais, né? Que é o sufixo ólogo, óloga. Então, por exemplo, archaeologist. A gente tem a tentação de traduzir como arqueologista, mas não é, é arqueólogo. Psychologist. A gente tem a tentação de traduzir como psicologista, não, psicólogo. Biologist. Biologista, não, biólogo, bióloga. Então é bom a gente prestar atenção no ist por conta disso, né? As palavras em inglês, em português, né, que terminam com ólogo ou óloga, muitas delas em geral no inglês recebem o sufixo ist. E o s aqui é apenas um pequeno destaque porque a maioria das palavras em inglês são comum de dois gêneros, né? Por exemplo, teacher pode ser professor ou professora. Engineer pode ser engenheiro ou engenheira, né? O inglês tem menos distinção de gênero que o português nesse sentido. Mas tem algumas poucas palavras no inglês que têm, de fato, um masculino e feminino. E aí, nesse caso, o sufixo s, ele indica o feminino dessas palavras. É o caso, por exemplo, de waiter, garçom. Waitress, garçonete. Actor, do nosso exemplo aqui. Actor é ator, mas a atriz é actress. E o exemplo mais conhecido de todos, prince, príncipe, princess, princesa. Próximo tópico, então, são os sufixos formadores de verbos. Quais são os sufixos que formam verbos? Nós temos aqui o is, o ais, que é equivalente ao isar do português, que também é usado no mesmo sentido, né? E o ifai,
O ify, que também é usado, também é equivalente ao ficar do português, como nós vemos aqui nos exemplos, né? Modern, moderno, modernize, modernizar. Energy, energia, energize, energizar. Object, objeto, objectify, objetificar. Null, nulo, nullify, anular. Então, percebam aí que eles são bem similares a esses que nós temos no português. Sufixos formadores de adjetivos. Também aqui nós temos vários que são similares, né? O ao é idêntico. Nós também temos ele no português, né? National, central, nacional, central, né? Colonial, que também em inglês é colonial. O ic, no inglês, é equivalente ao oico, oica, do português, né? Então, hero, herói, heroic, heróico. O os, do inglês, também aí a gente pode comparar com o prefixo oso ou osa do português. Vamos focar então nesses dois aqui, o full e o less. Vamos focar mais neles porque, primeiro, eles não têm um equivalente no português, e segundo, porque eles são muito comuns. E, na verdade, eles são opostos, contrários, né? Ambos, tanto o full como o less, você acrescenta esses sufixos a substantivos e vai formar adjetivos. Então, toda palavra terminada em full ou em less é adjetivo. Qual é a diferença entre eles? A diferença é que o full indica, né, forma um adjetivo que indica quem tem o substantivo. Já o less indica um adjetivo que descreve quem não tem o substantivo. Por exemplo, shame, vergonha. Shameful é algo ou alguém que tem vergonha, vergonhoso. Já aplicando a mesma lógica com o less, nós temos que o shameless é quem não tem vergonha, né? Outro exemplo é o substantivo care, C-A-R-E. Care é cuidado. Aí nós temos tanto careful como careless. Então, se care é cuidado, careful é o adjetivo que descreve quem tem cuidado. Cuidadoso, cuidadosa. Por sua vez, careless é o adjetivo que descreve alguém que não tem cuidado. Descuidado, descuidada. A mesma lógica com power, poder. Powerful é alguém que tem poder, poderoso. Já powerless é alguém que não tem poder, impotente. Então, lembre-se sempre dessa dicotomia. O full é quem tem, o less é quem não tem. Outros sufixos que formam adjetivos, que também a gente conhece do português, o iv, ivo ou iva, e o able ou able, que são equivalentes ao ável e ao ível do português. E aí, então, vamos tratar aqui do LY, porque o LY tem uma pequena peculiaridade. O LY, como sufixo, ele pode ser usado de duas formas. Se eu acrescento LY a um adjetivo, eu formo um advérbio de modo. Nesse sentido, então, o LY acrescentado a um adjetivo funciona da mesma forma que o sufixo mente do português. Ele forma advérbios de modo. No entanto, se eu acrescento o LY a um substantivo, eu não vou formar um advérbio, eu vou formar um adjetivo. Então, por exemplo, friend, amigo, amiga, é um substantivo. Quando eu acrescento LY, eu formo, então, um adjetivo que descreve alguém que tem amizade, ou seja, amigável, amistoso.
A grande maioria das palavras que terminam em L e Y em inglês são advérbios de modo, porque elas são adicionadas a adjetivos. Mas lembrem-se que em alguns casos, tem algumas pequenas exceções, como friendly, em que a palavra é adicionada a um substantivo e, portanto, ela forma um adjetivo, ok? Então, essa é a nossa aula aí de sufixos, um pequeno resumo, lógico, essa lista aqui não é exaustiva, lembrem-se disso, existem muitos outros sufixos, trouxemos aqui apenas uma lista dos mais representativos, dos que vocês têm mais chance de encontrar nos textos, e trabalhando aí com foco maior naqueles que não têm um equivalente exato no português, ok? Então, vamos até a nossa próxima aula. Vejo vocês na nossa próxima aula, onde nós trabalharemos com mais foco os sufixos ing e ed. Tchau, tchau.